Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando os irmãos. Você que já está aí nos esperando, pode ir chegando. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando já na live. Quero dizer que nessa noite Deus vai fazer algo maravilhoso em sua vida mais uma vez. Amém? Então um abraço, o seu abraço em nome de Jesus, seu pedido de oração também. Nós vamos estar orando por você. Hoje nós estamos começando um horário um pouquinho mais adiantado. Estava em uma reunião agora há pouco de pastores, por isso atrasei um pouco. Mas estamos aqui para glorificar a Jesus, estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então nós vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Chamando seus familiares aí, os seus amigos, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Adorado seja o teu nome, Jesus. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis teus juízos e seus caminhos.
Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, aquele que está sempre presente conosco, aquele que está sempre de mãos estendidas sobre nossas vidas para nos dar graça, nos abençoar de maneira poderosa. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, a Ele seja toda a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A Ele seja dado todo louvor. Te bendizemos, Jesus. Te adoramos com toda a força dos nossos corações, em nome do Teu Filho amado. Receba este louvor, assim seja. Amém e amém, Jesus. O Alex aí já está com a gente, participando aí, em nome de Jesus, ali no Facebook, Instagram também. Eu quero convidar você a vir participar conosco, ouvir da palavra de Deus, adorar a Jesus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai derramar a sua vida em nome de Jesus. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo, aqueles que estão lá em Portugal. Em nome de Jesus, Deus possa alcançar a sua vida também, em nome de Jesus. Abraço a todos aí na cidade de Belo Horizonte, aqueles que estão aqui no Barão de Cocais. Deus abençoe a vida dos irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que bom que nós podemos estar aqui para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que vive e reina em nossos corações. Amém? Queridos, eu quero que você leia comigo a palavra do Senhor, a palavra de Deus que está no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo é o de número 5 em diante. Se você estiver aí na sua casa e puder tomar a sua Bíblia de Jesus, nós vamos estar aqui partilhando da palavra de Deus nos nossos corações. A partir do versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual são luzeiros do mundo, perseverando a palavra da vida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Pai, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos ser impactados pela Tua palavra, pois está escrito, Pai, que então que a Tua palavra venha, Senhor, com verdade, limpando, purificando e transformando a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, quero trazer essa palavra deste livro, ou melhor, desta carta que Paulo escreve à cidade de Filipos, aos filipenses, aos crentes que ali residiam. Ele traz esta palavra e o capítulo 2, principalmente esse texto que nós acabamos de ler, ele é o coração dessa epístola, ele é o coração dessa carta que Paulo escreve a estes irmãos e que chegou até nós também por obra do Espírito Santo. E essa carta,
E esta palavra que nós acabamos de ler, ela traz algo tremendo para as nossas vidas. O texto começa nos informando que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Isso quer dizer que ele se humilhou. O próprio texto diz que ele se esvaziou de si mesmo, esvaziou de sua glória e desceu para habitar entre nós e realizar assim o grande sacrifício que ele fez por mim e por você. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter do mesmo sentimento que houve em Cristo. Está escrito no versículo 5. E por que esta palavra é tão importante? Porque o próprio Deus demonstrou através do sacrifício e demonstrou através que ele, o Senhor, se humilhou, dando exemplo para mim e para você que nós devemos ser humildes também. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra de despertamento para que possamos voltar à humildade, porque muitos perderam ou muitos nem tinham humildade. E é difícil falar essas palavras, é duro ouvir o que tenho a dizer aqui agora, porque muitos não têm consciência mais de viver uma vida em humildade, que faz toda a diferença no convívio com as pessoas. Se queremos conviver bem com o próximo, se queremos viver bem com as pessoas ao nosso redor, precisamos ter humildade em nossas vidas. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus, onde a palavra quer destacar, é um sentimento em que ele se coloca no lugar dos outros, ele se coloca no lugar de cada um de nós e morreu na cruz por nós. E que nós venhamos a fazer o mesmo, que nós venhamos a nos colocar no lugar um dos outros e com humildade conseguir entender cada um do seu exemplo. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Ele é o nosso espelho, ele é o nosso guia, ele é a referência que nós temos, a referência que nós precisamos usar para chegar até a presença do Pai. Ele mesmo nos garantiu que ninguém chega até o Pai se não for por Ele. Ninguém pode adentrar a presença do Pai se não for por Ele. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele veio, o Pai o enviou, o Pai mandou o seu Filho para que morresse no meu lugar e em seu lugar, nos ensinando o grande valor da humildade. Jesus, quando veio a essa terra, ele, mesmo sendo rei, não esteve num palácio, morando em um palácio. Ele não nasceu num berço de ouro, pelo contrário, você sabe da história. E Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele foi colocado em uma manjedoura. E o primeiro lugar onde Jesus esteve com seus pais, assim que nasceu, foi ali próximo. Ele poderia ter sido no palácio, ele poderia morar no palácio, ele poderia ter reivindicado todas as coisas que um rei de fato merecia ter, mas ele não fez isso. Pelo contrário, cresceu de forma humilde, cresceu de forma maravilhosa junto com seus pais, deu bom exemplo em ser bom filho, pois a Bíblia mostra isso para nós. Ele aprende o ofício com seu pai José. José ensina para Jesus a como trabalhar, e Jesus trabalhava. Jesus estava junto com a sua família, com sua mãe, com seus irmãos, e ele cresce nesse ambiente. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar para a gente que Jesus, ele só vai aparecer aos 12 anos de idade. A Bíblia relata somente essa aparição de Jesus aos 12 anos de idade, indo ao templo com a sua família. Depois dá mais uma pausa, quando ele estava iniciando o seu ministério público aos 30 anos de idade. E Jesus, ele passou
praticamente até os 30 anos de idade sem ser conhecido pela sociedade, sem ser visto pela sociedade como alguém de proeminência. Ele poderia desde o início ter chegado com pompa de rei. Desde pequeno as pessoas poderiam estar olhando para ele de uma maneira diferenciada. Não, esse não é um menino comum, esse não é mais um homem comum, não, ele é diferente. Não, mas Jesus se misturou, ele se humilhou de uma maneira em que ele se misturou com a sua família, com a sociedade em que vivia, e ele passou desapercebido por 30 anos, até ele iniciar o seu ministério público e assim ser evidenciado pela unção do Espírito em sua vida. Devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Precisamos ser humildes. Precisa que haja em você esse sentimento de humildade, porque muitas pessoas são soberbas, andam com o nariz em pé e precisam de ajuda, mas não aceitam isso. Por que nós vivemos dessa maneira? Por que as pessoas não conseguem perceber que precisamos uns dos outros, perceber que nós devemos viver em comunhão, pois a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor sempre desejou que vivêssemos. Leia Salmos, capítulo de número 133. O desejo de Deus sempre foi que houvesse comunhão entre nós, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo e uns com os outros. Exemplo disso também está no livro de Hebreus. A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor nos incentiva a vivermos em comunhão. João escreve em sua carta que a nossa comunhão precisa ser com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo e o desejo de Deus é que estejamos juntos. Eu trago essa palavra que está nesse texto que nós acabamos de ler, mostrando o exemplo de Cristo para nós, que nós devemos ser humildes também. Porque do mesmo jeito que Cristo se humilhou, ele também foi exaltado pelo Pai. E o Pai o exaltou de uma maneira tão poderosa. O Pai o exaltou de uma maneira tão intensa que todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra deve se dobrar diante dele e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus Cristo não nos desse o exemplo, com certeza a história do ser humano, mas graças a Deus que nos deu Jesus Cristo para ser para nós referencial de como nós devemos nos comportar nessa terra. Uma vez eu ouvi uma pergunta e ela sempre vem ecoando em minha mente e meu coração. E talvez você já ouviu essa pergunta. E ela é a seguinte: em meu lugar, o que Jesus faria? Pense em qualquer situação que você se encontre agora, ou que você esteja passando ou tenha passado. E aí você pensa nessa pergunta: o que Jesus faria se fosse você agora? Ou se você fosse Cristo, o que você faria nessa situação? Se você tem que resolver algo, se tem alguma pendência para você resolver, algum conflito, se tem alguma coisa que você precisa tomar uma decisão, comece a pensar agora, o que Jesus faria? Mas comece a pensar baseado nesse texto que nós lemos. Jesus como um ser humilde. Como Jesus agiria? O que Jesus faria? Tome as decisões pautadas no seu mestre. O apóstolo Paulo mostra como é esse exercício da humildade em nossas vidas. E ele começa mostrando que nós não somos nada, mas é Deus que opera através de nós. É Deus quem faz através de nossas vidas. Pois ele mesmo declara no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. As pessoas pensam que elas conseguiram conquistar algo por seus méritos, que elas conseguiram alcançar a grandeza e muitas outras coisas com seu próprio braço.
É claro que existe o nosso esforço para que formemos em uma faculdade, para que conseguimos algo que nos interessa tanto. Há sim o nosso esforço, mas nunca podemos esquecer que Deus é quem está no controle de todas as coisas, e é Ele, com certeza é Ele quem opera em nossas vidas e através de nossas vidas. Pense bem, a força que você tem para alcançar os seus objetivos, a inteligência, a sabedoria, os métodos que você usa, tudo tem uma fonte, e essa fonte é Deus, porque Deus nos fez e nos dotou com capacidades para fazer coisas extraordinárias. Isso significa que todos nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis, coisas grandiosas, mas nunca podemos esquecer quem é aquele que nos deu essa sabedoria, quem é aquele que nos deu essa inteligência. Por isso devemos ter sempre a humildade batendo forte em nosso peito e nunca esquecer que tudo vem dele e provém para a honra e glória do nome dele. Como nós ministramos no louvor agora há pouco, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que subsiste, tudo que existe é para a glória do nome de Jesus Cristo. Então não se exalte, porque a palavra de Deus mesmo declara na carta de Tiago que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus, ele não quer que você se sinta e se incha achando que você é o melhor. E quantas pessoas com ministérios grandes e poderosos caíram porque começaram a se achar demais, porque oravam e alguma coisa acontecia, um milagre acontecia, uma porta se abria, e muitos começaram a achar que eles eram demais. Estou falando de homens e mulheres de Deus que começaram muito bem os seus ministérios, mas em certo momento subiu para a cabeça e caiu. Mantenha os pés no chão, mantenha a humildade, porque só assim você vai conseguir alcançar muito mais em sua vida. Quem nos exalta é Deus, e você não pode esquecer disso em momento nenhum. Quer que Deus te exalte, quer que Deus exalte a sua casa, a sua família, que Deus te coloque no lugar de destaque, então seja humilde. Saiba e reconheça quem você é diante de Deus. Me lembro de um exemplo na palavra de Deus de João Batista. Quando alguém perguntou se ele era o Cristo, se ele era alguém mais do que estava aparecendo ali, se ele era um dos profetas enviados por Deus e outras coisas, mas ele respondeu simplesmente assim: eu sou a voz que clama no deserto. Eu fui enviado por Deus com um propósito, e eu não vou sair do propósito que ele me chamou. E é isso que eu quero que você entenda também nessa noite. Você precisa saber quem você é, e você precisa saber o que você precisa fazer. Mantenha os pés no chão, seja humilde, e eu tenho certeza que Deus vai te exaltar. A palavra do Senhor também nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus escolheu um homem, e o nome dele era Abrão. E Deus disse para ele: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e eu engrandecerei o teu nome. Abraão é conhecido até hoje. Todos falam do Deus de Abraão. Não é porque Abraão era alguém importante, mas o Deus que estava sobre ele, o Deus que o abençoou, é que fez o nome dele ser engrandecido. Se fala do Deus de Abraão. A expressão que ela quer dizer não está exaltando o nome de Abraão, mas o nome de Deus, porque é o Deus de Abraão é quem fez as maravilhas, é o Deus de Abraão que operou os milagres, é o Deus de Abraão que fez ele ser engrandecido. Deus quer fazer isso através de você. Deus quer engrandecer a sua vida, mas para que o nome dele
íntimo e entenda que o valor de Deus em sua vida está na humildade que você precisa ter. O apóstolo Paulo nos escreve um texto maravilhoso também, ali na sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, onde ele diz assim que nós temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a essência de Cristo, o Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos vasos de barro. E ele diz para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Você é um vaso nas mãos de Deus. Nós somos vaso nas mãos de Deus. Ele nos escolheu, mas você não pode esquecer que você é um vaso de barro. E o que está dentro de você é que é precioso. Não é o vaso que é precioso, mas o que está dentro do vaso. O que está dentro de você? Eu quero que seja a presença de Deus, o Espírito Santo. Pastor, mas como que eu faço para ter a presença de Deus em minha vida, o Espírito Santo em mim? A primeira coisa, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregue a sua vida para Ele hoje mesmo. Ele é quem fez a promessa, Ele é o doador da promessa. Ele é quem nos dá o Espírito Santo. Portanto, se entregar a vida para Cristo, é impossível que você receba o Espírito Santo como habitação em sua vida, para habitar em sua vida. Então entregue a sua vida para Jesus e peça a Ele: encha-me, Senhor, com teu Espírito. E aí você terá o maior tesouro dessa terra, o maior tesouro do universo, o maior tesouro de toda a eternidade, a presença de Deus habitando dentro de você. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. É a presença de Deus, a glória dele, porque Ele habita em nós. Então se humilhe na presença do Senhor, porque Ele vos exaltará. Ele vai fazer grandes coisas em você e através de você. E com certeza as pessoas ouvirão falar do que Deus fez na sua vida. Percebam na palavra de Deus que nos conta a história de uma mulher que quebrou um vaso de alabastro e nesse vaso continha um perfume muito caro. E ela então unge Jesus e passa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Muitos naquela hora, inclusive dos discípulos de Jesus, dizem: por que não se vendeu esse perfume? Poderia ter gasto esse dinheiro com os pobres ou qualquer outra coisa. Mas Jesus falou: deixa, porque ela está fazendo para o meu sepultamento. Porque Jesus estava já anunciando. Preste atenção nessa história que eu quero evidenciar nesse momento, é que ele diz assim: por onde for contada essa história, vão lembrar do que ela fez. Um ato simples, um ato de humildade, porque ela quebra o que era precioso para ela, que era aquele perfume, que era 300 denários, era como se fosse o salário de um ano de um trabalhador que trabalhasse e ganhasse 1 denário por dia, como se fosse um ano de trabalho. Ela quebra aquele perfume e oferece a Jesus. Ela se humilha na presença dele, pois ela começa a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos. É o que diz a Escritura. Ela se humilha porque diante daquele mestre que ali estava com ela, e todos os convidados diante deles vendo aquela cena, começaram a olhar e pensar: que absurdo, que coisa é essa, por que ela está fazendo isso? Mas Jesus a exaltou, porque ele disse: por onde pregar o evangelho, preste atenção no que diz o próprio mestre, por onde pregar o evangelho, essa mulher será lembrada.
pelo que ela fez. Se você hoje abrir o seu coração em humildade, resolver apresentar para Deus o melhor sacrifício, resolver apresentar o que é de melhor em sua vida, aquilo que é precioso para você, aquilo que para você tem algum valor, com certeza, o nosso Deus, Ele vai fazer grandes maravilhas através de você. Por isso, fica a minha palavra, aqui fica esta mensagem que o Senhor pode dar a você hoje. Tenha humildade em seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele vai abençoar aqueles que são humildes de coração. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque Deus os exaltará. Deus está te chamando a ser humilde de espírito, Ele está te chamando a ser alguém que tem um coração contrito, voltado a Ele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que a glória somente pertence ao Senhor de toda a eternidade. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei qual a situação que você está. Você nunca deixou de estar de olho em você. Eu gostaria que pudesse fechar os seus olhos neste momento, se você puder. Eu não sei onde você se encontra nesse momento, mas se puder fechar os seus olhos, eu quero orar por sua vida neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, esteja abençoando este irmão, que está ouvindo esse vídeo agora, ó Deus, mesmo depois de gravado pelo YouTube ou em alguma outra rede social. Eu quero ministrar sobre em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra fique arraigada em nossos corações e que haja em nós verdadeiramente esse sentimento, o sentimento de humildade. Pai, quantas vezes nós temos visto, quantas pessoas nós temos visto que são soberbas, pessoas que não querem depender dos outros, não querem estar, ó Pai, ó Deus, em comunhão com as pessoas, porque acham que depender do outro é simplesmente se humilhar demais. Mas nós precisamos do Senhor em humildade e entendendo que ser humilde não é Deus se arrastar para que o que nos faz, ó Deus, estender as mãos àqueles que estão necessitados. A verdadeira essência da humildade é o serviço. É isso que essa palavra nos mostra, que Jesus Cristo veio para nos servir. Ele se fez servo. Ele fez servo de cada um de nós. Isso nos ensina este preceito de servirmos uns aos outros em amor. Pai, que esta palavra entre no coração de cada filho, de cada filha do Senhor. Que a igreja do Senhor em toda a face da terra entenda que nós estamos aqui para servir e temos esse exemplo. Nós necessitam ser curados. Eu ministro libertação para aqueles que estão cativos. Nós oramos, ó Pai, ministrando sobre os ministros do Evangelho, os pastores que nos acompanham, ó Deus, aqui nessas lives. Muito obrigado por esses irmãos, muito obrigado por estar conosco, que clamam junto conosco neste momento. Alcança essas vidas com tua misericórdia e usa eles com seu poder. Cada um dos teus pregadores, dos levitas, cada um daqueles que rasgam os seus corações diante de ti, ó Pai, que a tua unção se derrame sobre eles de maneira poderosa. Nós oramos
e clamamos ao Senhor, ó Pai, dia após dia, para que a manifestação do seu poder seja sobre nós, em nome de Jesus Cristo, e que possamos, ó Pai, ser agraciados pelo seu poder. Cada um dos seus filhos que tem nos mandado um pedido de oração, a Meire, lá em Portugal, alcança ela agora, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre ela as tuas bênçãos. Ó Pai, aquilo que ela precisa de Ti, abraça a Tua serva com o seu poder e que ali, naquele país, ela possa ser referência, ó Pai, ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão ao lado dela. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, ali na cidade de Augusto de Lima, todos os irmãos que têm nos enviado ali um abraço, todos os irmãos que têm ali, ó Pai, nos acompanhado, alcança eles com o seu poder. A minha tia, ó Deus, que o Senhor cure ela agora, minha tia Pedra, restaura ela com o seu poder. Em nome de Jesus, eu ministro a graça do Senhor sobre aquele coração. Eu ministro, ó Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que nos enviou o pedido de oração, como a diaconisa Rose tem nos pedido oração. Ó Deus, abençoe meu irmão Gesiel, que a graça do Senhor esteja sobre ele também. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a minha prima Caroline. Eu te peço agora, Senhor, que esteja abençoando a vida do Sérgio, pastor Sérgio. Alcança ele com o seu poder, a tua graça. Senhor querido, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dessas vidas, ó Deus. E que o Senhor possa fazer maravilhas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço para Tuti, que está nos assistindo lá de São Paulo. Deus abençoe você aí, Tuti, em nome de Jesus. Amém. Jennifer também, que está nos assistindo aí. A graça do Senhor seja sobre a sua vida. E a palavra do Senhor que nós acabamos de ministrar é para que nosso coração cresça em humildade. Ainda também há um texto onde mostra que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando assim que ele, como mestre, estava nos dando o maior exemplo e que os discípulos deveriam ser humildes também. Este é o exemplo que nós temos, Jesus Cristo, e toda a sua humildade, que nós possamos ter ela em nossos corações também, para a glória de Deus Pai. Amém? Quero continuar mandando um abraço então para os irmãos aqui. Tuti está mandando um abraço aqui para minha família. Outro para vocês aí, para Bel, para o Luiz, para a Nalva. Saudade de todos vocês também aqui conosco. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu primo Hélito também. Deus abençoe grandemente a sua vida, que está aí conosco. O Hélito é lá da cidade de Belo Horizonte. Os irmãos que estão nos assistindo aí em Belo Horizonte, um abraço para todos vocês aí. Um abraço para sua esposa, o Hélito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, na cidade de Itabira,